Na aula de hoje, então, nós vamos falar sobre passividade, certo? Então, o que é a passividade? Bom, a passividade é uma maneira extremamente eficaz, né, de nós protegermos os metais. E aí, do que se trata? Se trata da formação de uma camada de um óxido ou hidróxido sobre a superfície do metal, que vai bloquear, né, o contato entre o metal e o eletrólito agressivo, certo? Mas e como é que se forma? Se é um óxido, né, não estaria corroendo? Bom, se a gente fizer, vamos pensar, né, que a gente tem um bloco de alumínio, tá? E aí a reação de oxidação do alumínio em água com oxigênio dissolvido, ela é espontânea, ou seja, o alumínio ele vai oxidar espontaneamente, certo? Então o que vai acontecer? Vai acontecer a formação de um filme, certo? De óxido de alumínio, certo? Sobre a superfície desse cara aqui, certo? Então vamos pensar que aqui a gente tem uma base, certo? Tudo bem, beleza, a gente formou aqui então o nosso Al2O3, né? Bom, mas o que impede, né, esse crescimento desse óxido, né, para dentro, né, consumindo todo o alumínio? Bom, é justamente as características que esse próprio óxido vai possuir, certo? Ele vai ter uma característica de ser inerte em relação a esse ambiente ao qual ele está exposto, certo? E isso vai bloquear, certo? Então a gente tem aqui íons, né, agressivos tentando entrar. A gente sempre dá o exemplo mais comum do cloreto, só que ele não vai conseguir mais entrar porque tem uma camada desse óxido, certo? Que normalmente ele vai ser um óxido, enfim, ele é um intermetálico, certo? Então ele tem propriedades de não metal, certo? Então ele vai ter esse tipo de característica. Tá, mas como é que se forma esse cara aqui, né? Então a base eletroquímica da passivação, como é que funciona? Bom, vamos fazer um desenho de uma curva de polarização, certo? Que a gente já viu lá em cinética química. Então só que aqui a gente vai só escrever ela numa ordem um pouquinho diferente, certo? Então a gente vai ter o potencial aqui no eixo X, certo? Ele fica mais positivo para cá, e a densidade de corrente vai ser no eixo Y, certo? Então a gente vai ter aqui uma parte de uma curva, né, catódica, certo? Daí nós vamos ter uma curva anódica, ou seja, o material está corroendo nessa região, e aí em um dado ponto vai ter um potencial de inflexão onde essa corrente vai cair, certo? E vai chegar num patamar onde a corrente vai se permanecer estável, certo? E aí, em potenciais bastante positivos, a corrente vai voltar a subir, certo? Isso daqui é uma curva de polarização clássica de materiais que sofrem passivação, certo? Então vamos identificar aqui todos os pontos importantes. Então inicialmente aqui a gente tem o potencial de corrosão, que já é conhecido nosso, certo? Aqui nós temos a corrente de corrosão, que também já é conhecida nossa, certo? Então daqui para cá, daqui para a esquerda, né? Então nesta região a gente tem a zona, né, catódica, certo? Que não é o interesse da nossa aula de hoje, tá? E aí, então vamos começar a olhar aqui para a polarização anódica, certo? Então quando a gente começa, né, a partir do potencial de corrosão, aplicar potenciais, né, então para a direita, anódicos, o que acaba acontecendo? A corrente ela vai subindo, até que ela chega num ponto, né, de inflexão. Esse ponto de inflexão nós chamamos de potencial de Flayde, certo? Que é um potencial, é o potencial de transição, certo? Onde a partir desse potencial vai começar o processo de passivação. Então o que acontece? Aqui a gente estava com uma corrosão ativa, a gente está oxidando
o metal ele está entrando em solução, está sofrendo corrosão, certo? A partir de um potencial, um sobrepotencial anático suficientemente grande, essa oxidação ela vai acontecer sob a forma da criação, da formação de um óxido, certo? E esse óxido vai ficar aderido à superfície do metal, certo? E vai começar a impedir, certo, que essa troca aconteça, que o prosseguimento da corrosão aconteça, certo? Então, o que vai acontecer? Toda essa região aqui, certo? Então, onde, né, a gente tem uma corrente menor, toda essa região aqui a gente vai chamar de uma região de passividade, certo? E aí o que acontece? Quando a gente atinge esse potencial de Flayde, ele vai causar uma diminuição da corrente e a corrente vai chegar num patamar, certo? Esse patamar aqui nós chamamos, certo, de corrente passiva, certo? Essa corrente passiva é uma corrente bem baixa, que normalmente ela representa um fenômeno que não é corrosão. A corrente ela é tão baixa que não acontece corrosão, certo? E aí a gente tem uma região aqui, né, onde a corrente volta a subir. O que significa isso? Significa que o material voltou a corroer? Na verdade não, certo? Essa região aqui, então, nós chamamos, né, de uma região transpassiva, certo? Passiva, que ela normalmente está relacionada com a oxidação da água formando gás oxigênio, certo? Então, aquela reação que a gente também já conhece lá do diagrama de Pourbet, então, água se transformando em oxigênio mais 4 hidrogênios, certo? Mais 4 elétrons. Então, essa reação aqui começa a acontecer. Então, essa reação aqui, ela demanda, né, elétrons, então isso vai gerar uma corrente. Nós vamos observar essa corrente, certo? Então, é assim que se forma, né, a passividade dos metais. Então, o que pode acontecer, né? Por exemplo, o alumínio ele é passivo em água, naturalmente, a gente não precisa aplicar um sobrepotencial, certo? Qual que é a jogada, né? O que acontece? Na verdade, o que acontece é que esse potencial de corrosão, ele está nessa região, certo? Então, se a gente fosse fazer uma curva de polarização, a nossa curva catódica, por exemplo, o potencial de corrosão estaria aqui, a gente ia subir uma curva catódica para cá, e quando a gente fosse subir a curva anódica, ela ia estar nessa região aqui, certo? Isso é o que pode acontecer em determinadas situações, por exemplo, o caso do alumínio, certo? Agora, como é que essas coisas funcionam, né? Quais são os efeitos, por exemplo, do pH, né? Então, eu vou apagar aqui para aproveitar esse desenho. Se a gente tiver, por exemplo, um pH subindo, diminuindo, né? Eu vou dar o exemplo aqui do ferro. Então, se a gente tiver uma situação no ferro com íons de fosfato e sulfato, dependendo do pH, a gente vai ter a curva, por exemplo, nesta região aqui, certo? Certo? Vamos pensar que isso aqui é um pH 1, certo? Agora, se a gente tiver um pH 3, a gente vai ter esse caia por aqui, certo? Então, aqui pH 3. pH 4,5 aqui, tá? Aqui vamos pensar que é um pH, por exemplo, 8, tá? Essa curva aqui. E aí, se a gente tiver um pH suficientemente grande, a gente pode pensar que, ó, a gente vai estar aqui, a gente vai ter um pH 11 aqui, certo? Então, o que vai acontecer? O que a gente está reparando, né? Ó, a gente tem uma tendência, até vou fazer com outra. Ops, esse cara aqui não ficou boa a representação, ele ficaria mais para cá ainda. Isso, agora sim, certo? O que acontece? Olha só o que acontece com a relação, né,
entre o pH e o potencial e a corrente. Então, olha só, quando o pH diminui, o potencial de Flayde sobe, desloca para potenciais mais positivos, certo? E a corrente crítica, né, que é essa corrente aqui, ela também sobe, certo? Quando o pH começa a ficar mais alcalino, o potencial de Flayde vai indo para potenciais mais negativos e a corrente crítica vai diminuindo, chegando ao ponto que eventualmente a gente nem vai ter uma região ativa, né? Por exemplo, esse exemplo aqui, ó, ele saiu aqui, ó, do potencial de corrosão e ele já chegou numa região passiva, certo? Ele nem chegou a ter essa região ativa, certo? Isso também pode acontecer. Isso é um efeito também que inibidores de corrosão podem causar. Então, eventualmente, o inibidor de corrosão ele pode puxar o potencial de Flayde lá para baixo, certo? A corrente crítica lá para baixo e a gente não observa uma região ativa, certo? Agora, tem uma outra situação que pode acontecer também, e eu vou ter que apagar esse cara aqui, em relação à região transpassiva, certo? E a gente vai fazer uma relação com os diagramas de por B para nós entendermos aquela região transpassiva. Então, eu comentei anteriormente que a região transpassiva, ela era uma região onde tinha a evolução de gás oxigênio, certo? Então, a gente vai fazer um diagrama de por B aqui, simplificado, para o cromo, certo? O diagrama de por B para o cromo, ele é aproximadamente assim. Aqui. E aí aqui a gente tem as linhas de estabilidade da água, certo? Então aqui vai ser a linha A e a linha B, ela vai estar localizada aqui, certo? Aqui vai ser a linha B. Qual que é a região de passividade e região de corrosão? Então a região de passividade é essa, a região de corrosão é essa, e aqui a gente tem a imunidade, certo? Então só lembrando, né? Então aqui é pH, aqui é potencial, e agora a gente vai fazer uma relação entre a curva de polarização, certo? E o diagrama de por B. E aí agora a gente vai ter que inverter de novo os eixos. Então aqui vai ser corrente e aqui vai ser potencial, certo? Essa apresentação, né, da curva de polarização, ora de um jeito, ora de outro, é algo que não tem convenção, certo? Então tem algumas escolas que preferem dessa forma, outras escolas de outra forma. Normalmente os engenheiros metalúrgicos, corrosionistas, né, que vêm da engenharia, preferem plotar as coisas dessa forma, certo? Químicos, engenheiros químicos, normalmente plotam daquela outra forma que eu comentei, certo? Então vamos lá, vamos traçar um pH aqui, ó, por exemplo, um pH 6, certo? O pH 6 ele vai estar aqui. Então, se a gente traçar uma linha reta aqui nessa região e for subindo o potencial, o que a gente vai encontrar? Olha só, em função do potencial, a gente vai ter uma região de imunidade, uma região de corrosão, uma região de passividade, uma região de corrosão novamente e depois a evolução de oxigênio. Onde é que eu quero chegar? Vamos traçar, pegar uma régua aqui para ficar as referências melhor. Então vamos traçar todos esses pontos de referência, certo? Então aqui vai ser um ponto de referência para nós, aqui vai ser outro ponto de referência, aqui vai ser outro ponto de referência, e por fim aqui vai ser outro ponto de referência. Por que a gente está traçando esse ponto de referência? Para a gente tentar fazer uma curva de polarização, digamos, esquemática, certo? Então, olha só, na região de imunidade, a gente vai estar no que a gente chama de potenciais catódicos. Então, a gente vai ter a curva se comportando desta forma aqui, certo? Então, potenciais catódicos. Nesse ponto aqui, a gente vai ter o que a gente chama de potencial de corrosão, certo? E aí, o que vai acontecer? Nessa região aqui, a gente vai ter
uma zona de corrosão, certo? Então, corrosão, a corrente ela sobe, então a gente vai ter uma região onde a corrente vai subir, certo? Ó, até essa região aqui a gente vai ter corrente subindo. Aqui nessa região a gente tem o que a gente chama de passividade. O que vai acontecer? A corrente ela vai cair, certo? E toda essa região aqui, passiva, a corrente vai ficar bem baixinha, certo? O que vai acontecer? A gente comentou que a região de transpassividade, ela é a região onde acontecia a evolução de oxigênio, certo? Só que o que acontece? A gente não chegou no potencial, o potencial para evoluir o oxigênio é esse aqui, certo? A gente não chegou nesse potencial ainda e a gente já está entrando numa zona de corrosão. Então, o que vai acontecer? A gente vai começar a ter corrosão aqui, novamente, na região transpassiva, certo? Nem começou ainda a evoluir o oxigênio, certo? E aí já está tendo a oxidação, né? A instabilidade desse óxido de cromo. Então, isso que pode acontecer, certo? Em algumas situações, se a região passiva ela não é estável em toda a faixa de potenciais até a evolução de oxigênio, acaba que essa passividade é perdida em sobrepotenciais muito anóticos, certo? E aí, quando a gente chegar no potencial aqui de evolução de oxigênio, o que vai acontecer? A corrente vai continuar subindo agora com uma reação combinada, né, entre a oxidação da camada passiva e a evolução de oxigênio. Então, esse tipo de coisa aqui pode quebrar a passividade antes do potencial de evolução do oxigênio. Outra coisa que pode acontecer, que eu vou até aproveitar esse exemplo aqui, é a quebra dessa passividade se a gente adicionar íons agressivos, certo? Se a gente pegar o ferro, ele estiver passivo, a gente adiciona cloreto, vamos pensar que ele deveria estar aqui, adicionamos cloreto, ele vai quebrar a passividade aqui, certo? Na região que ele deveria estar passivo. Por quê? Porque o cloreto, ele é capaz, muitas vezes, de difundir por dentro desse óxido e instabilizar esse óxido de forma que esse óxido trinca, certo? E o eletrólito agressivo entra, corrói, perde a passividade, certo? E aí ele começa a sofrer corrosão, tá? Agora vamos falar justamente da teoria da passividade, como, né, que se forma esses óxidos. Então existem duas teorias e aí depois elas são combinadas para formar uma grande teoria, certo? Existe a teoria da adsorção, certo? Que diz que a gente tem um alumínio aqui, por exemplo, certo? E a gente tem oxigênio, certo? Chegando aqui, ou oxigênio dissolvido, e ele forma uma monocamada, certo? Que protege o metal, certo? Simplesmente pela formação dessa monocamada. Isso é uma das teorias, certo? Acaba acontecendo que essa teoria ela não tem sustentação prática, né, em muitos casos. E aí tem uma outra teoria, que é a teoria do filme dióxido, certo? Então, o que essa teoria diz? Essa teoria diz que acontece a formação, né, de um filme de óxido tridimensional sobre a superfície do metal, né, que confere essa proteção a ele devido a esse bloqueio, né, literalmente físico, que existe entre o metal e a solução, tá? Isso tem sustentação? Tem, na verdade, né? Então, vários aços inoxidáveis, titânio, alumínio, eles se observa essa camada de óxido, certo? O que acontece é que a gente não tem como saber, enfim, não se tinha até pouco tempo atrás como saber se é só devido a essa camada de óxido. Então, tem uma teoria que comenta da teoria de sequência de filmes, certo? Essa teoria de sequência de filmes, ela fala que existe uma combinação, na verdade, entre essas duas teorias, certo? Então, o que vai acontecer? A gente tem uma situação onde chega, certo, o átomo de oxigênio, tá? Sob a forma de O2 mesmo, oxigênio dissolvido,
esse cara ele vai se quebrar em 2 oxigênios atômicos, tá? E aí ele vai roubar um elétron aqui do metal, então ele vai ficar oxigênio negativo, certo? E a partir dessa absorção desse oxigênio atômico, né, agora, ele vai reagir com o metal do substrato, formando um filme, certo? Então, e aí esse filme ele vai ir crescendo até um dado ponto, né? Então, o que acaba acontecendo? A gente só também tem que deixar claro que esse crescimento desse óxido, cada vez ele fica mais lento, né? Por quê? Porque fica mais difícil para o metal atingir o oxigênio, reagir e formar esse óxido, certo? Então, essas são as teorias da passividade, essa teoria que ela é bem aceita, certo? Então, que normalmente é aqui que nós ficamos, certo? Vamos falar um pouquinho sobre agora propriedades do filme passivo, certo? Então, a gente tem alguns aspectos que são importantes de serem avaliados, né? Então, o primeiro deles, espessura. Então, como é que funciona a espessura desses filmes passivos? Na verdade, é extremamente particular, certo? Então, a gente pode ter desde poucos nanômetros, certo? São alguns angstroms, algumas camadas atômicas de espessura, ou até micrômetros, então, né, filmes bastante grandes. Então, a espessura ela vai ser bem particular em função do metal e das condições que ele está exposto, certo? Condução eletrônica e iônica. Então, o que acaba acontecendo? A condução eletrônica, ela varia um pouco em função também da espessura, certo? Então, normalmente, o que acaba acontecendo? Quando filmes finos, certo? Então, vamos pegar aqui filmes finos, por exemplo, óxidos passivos de ferro, cromo, certo? Níquel, eles são bastante finos, eles têm uma condução eletrônica melhor. O que é uma condução eletrônica melhor, né? Então, ele é capaz de transferir, né? Então, de elétrons correrem sobre esse filme, certo? A condução iônica de qualquer tipo de filme passivo, ela tem que ser baixa, certo? Por quê? Porque a gente não quer nem que o metal transite pelo filme passivo e nem que os íons agressivos difundam, né, pelo filme passivo de modo a corroer o material. Então, a condução iônica de todos os filmes passivos, ela deve ser baixa, certo? E agora, voltando ainda sobre a condução eletrônica, filmes mais espessos, certo? Então, filmes mais grossos, eles vão ter baixa condutividade. Então, eles vão ter comportamento, na verdade, de cerâmicos praticamente, certo? Então, alguns se comportam como semicondutores e tudo mais, certo? Estabilidade química. Então, a estabilidade química deles, então também, ela teoricamente ele deve ser estável, certo? Numa faixa de pH, né, adequada para o seu uso, certo? E não pode sofrer, enfim, aqueles fenômenos que a gente comentou antes lá, né, daquela transpassivação, então dele perder aquilo lá, é uma instabilidade química que ele possui em sobrepotenciais anódicos. Isso também vai variar bastante de acordo com o metal e de acordo com o ambiente que ele está. Então, por exemplo, tem até algumas técnicas que a gente usa para aumentar essa camada de filme passivo, que onde aquele filme passivo está sendo formado, ele não chega a ser estável. Então, a gente forma ele e logo depois a gente precisa tirar aquele filme de lá, porque senão aquele filme vai voltar a se dissolver, certo? Para a gente, enfim, depois aplicar em outros lugares. Agora, por que um filme passivo ele fica estável num metal e não fica estável em outro? Então, em um metal corrói, outro metal a gente tem passividade. Está bastante relacionado também com as propriedades mecânicas, certo? Então, existe uma razão entre o volume, então essa razão aqui seria uma razão entre o volume do óxido, o volume molecular do óxido e o volume molecular do
metal, certo? O que que acontece? Se essa razão aqui ela for menor que 1, o que que a gente tem? A gente tem que o óxido ele ocupa um volume menor do que o metal. Então, se a gente tiver aqui um esquema, a gente vai ter o metal aqui e a gente ele reagiu todo e formou o óxido, certo? O que que vai acontecer? Esse óxido ele ocupa um espaço menor do que o metal. Então, sempre vai ter vazios, certo? O que que vai acontecer? Esse cara não vai conferir proteção, certo? A esse metal. Então, um exemplo disso aqui é o magnésio, certo? O magnésio é um cara que tem exatamente essa propriedade. Ele reage, certo, com o ambiente e forma um óxido com volume molecular menor do que o metal ocupava, certo? Então, R igual a 1, ou enfim, R entre, entre 1 e 2. Aqui é uma situação onde a gente tem uma possibilidade grande de passivação, certo? Por quê? Porque ainda que o óxido ele ocupe um volume um pouquinho maior, isso vai causar algumas tensões compressivas no óxido que vão tender a ancorar ele, certo? Então isso vai causar um tensionamento, certo? No óxido, mas se esse tensionamento não for muito grande, ele vai ficar aderido e com tensões compressivas, certo? Se essa relação for muito maior que 2, o que que acontece? O óxido ele ocupa um volume muito maior do que o metal e aí ele vai se tornar quebradiço, certo? Ele vai ocupar um volume muito maior e acaba se tornando um óxido quebradiço e ele não vai proteger. Então aqui, nesse caso aqui, a gente tem exemplos, por exemplo, alumínio, cromo. Aqui a gente tem outros exemplos, por exemplo, como o ferro. Então algumas situações tem o ferro, mas o ferro eu já quero falar um pouquinho que ele é uma exceção. Ele tem um R Mark II, mas ele tem propriedades de passivação. Por quê? Porque isso daqui é uma conta teórica, certo? Que não leva em consideração todos os fatores. Então, muitas vezes os óxidos formados eles são não estequiométricos. Então, aquela conta que a gente faz, na verdade, ela não é bem verdadeira. E tem outros aspectos que a gente não leva em consideração, certo? Existem comportamentos de absorção de outras moléculas, questão de tensões envolvidas aqui que podem causar a passividade mesmo com R Mark II, mas essa relação aqui ela já nos dá um bom parâmetro para avaliar se tem potencial ou não de ser passivo. Uma última coisa que eu tinha esquecido de comentar sobre a passividade e que ela é bastante importante é o seguinte: quando nós temos uma camada passiva, certo? A gente pode pegar um exemplo aí de um aço inoxidável. Essa camada ela é formada ou ao ar ou dentro de uma solução, certo? Em alguns casos não é necessariamente a mesma camada, certo? Mas não chega a ser importante nesse momento essa informação. O que que acontece? Se por alguma razão essa camada aqui sofrer um dano, por exemplo, um risco, certo, de uma chave, então uma chave aí de boca riscar essa camada, o que eventualmente pode acontecer? Então aí a gente tem um dano aqui, nessa camada. Provavelmente, se esse cara estiver exposto ao ar, certo, essa camada ela vai se reestabelecer, certo? E aí vai voltar a proteger o metal, certo? Então, todas as camadas passivas elas têm essa característica. Todas não, mas os metais que são passivados naturalmente ao ar possuem essa característica, certo? Alguns outros, quando eles são passivados em outros ambientes, e vão para o ar, se eles perderem essa camada passiva, pode ser que eles não consigam reestabelecer ela, certo? Então, por exemplo, o aço, ele fica passivo em pHs
bastante básicos, né? Então, pHs acima de 10 a gente tem passividade do aço. O que acontece? Se a gente tirar desse pH 10 e largar, ele até pode fazer a manutenção dessa camada passiva durante algum tempo, mas se aquela camada sofrer algum dano, ele não vai mais estar em pH 10, certo? Ele vai estar exposto ao ar e aí ele vai sofrer corrosão, certo? Então, esse detalhe é bastante importante, por isso que esses metais em geral, os que formam camada passiva naturalmente, aço inoxidável, alumínio, titânio, eles são tão resistentes à corrosão, porque mesmo quando eles sofrem danos, abrasão, pancadas, eles conseguem restabelecer essa camada passiva, certo?